Sejam muito bem-vindos. Essa é a terceira aula do workshop Conexão Pais e Filhos. E para você que está chegando aqui agora, não perca as duas primeiras aulas. Elas ainda estão disponíveis nesse mesmo link, mas é por pouco tempo. Então, assista o quanto antes. A aula de hoje é sobre a importância de cuidar das relações, através do respeito mútuo. Mas antes de iniciá-la, eu quero agradecer a você que compartilhou o workshop, compartilha todo esse conteúdo e tem colocado ele em prática. Eu estou recebendo inúmeras mensagens das transformações das famílias, que só de aplicarem as poucas ferramentas que eu já ensinei, já enxergam a diferença no dia a dia. Os filhos estão cada vez mais colaborativos, cooperando com as atividades de casa e também facilitando a rotina, que a gente sabe, né? Já é muito cansativa. Na aula de hoje, a gente já vai aprender a importância de cuidar das relações através do respeito mútuo. Como a gente consegue isso? O que é o respeito mútuo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quando a gente fala sobre respeito, eu estou dizendo também que é sobre me respeitar. Para me respeitar, eu preciso sim olhar para dentro, preciso entender quais são os meus gatilhos. Porque a gente só ultrapassa o limite, a gente só chega no desrespeito aos nossos filhos, porque apesar de serem crianças, eles são seres humanos e eles precisam sim ser respeitados. A opinião deles precisa sim ser levada em consideração. A gente tem que quebrar esse ciclo e esse entendimento de que a criança só está ali para nos obedecer. Ela tem opinião própria, ela precisa ser encorajada a ter autonomia. E para isso, a gente precisa entender onde estão os nossos gatilhos. O que faz com que a gente perca o nosso eixo? O que será que os nossos filhos, dentro do dia a dia, fazem que tiram a nossa paciência? Que pouco a pouco vão diminuindo o nosso limite, né? Tendo consciência corporal de por onde começam os nossos gatilhos, seja o seu filho que grita. Eu falo aqui pela minha casa, né? Aqui em casa, o meu filho teve uma fase onde ele gritava bastante. E isso nunca me incomodou. Eu lidava com o grito dele de uma maneira super tranquila, conscientizando ele, buscando a cooperação e identificando, mostrando para ele que ele não precisava gritar para alcançar o que ele gostaria, né? Fosse um copo d'água, um brinquedo, qualquer coisa assim. Já o meu marido, ele ficava extremamente incomodado com os gritos do nosso filho. E numa conversa, a gente identificou que esse era um grande gatilho emocional para ele, devido à criação que ele teve, onde ele sempre ouviu a infância inteira que ele não podia gritar, que ele não podia acordar a irmã mais nova, que tudo isso e que o grito estava sempre associado a algo negativo. E eu nunca tive isso, porque na minha casa eram tantas crianças, nós fomos criados em 8 crianças. Então não existia essa possibilidade, né? A gente tinha que estar ali, tudo bem se a gente gritasse, eu nunca fui impedida disso, desde que eu soubesse o momento correto, que é exatamente assim que eu ajo com o meu filho. Descobrindo então o gatilho que a gente tem no nosso dia a dia, a gente consegue ter consciência sobre ele e entender que esse é um gatilho nosso e não do nosso filho. Através dessa descoberta, a gente consegue estabelecer uma conexão com o nosso filho e consegue passar a respeitá-lo muito mais. Identificando os nossos limites, a gente consegue impor melhor eles na nossa relação. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente começa a perceber que a gente está chegando no nosso limite, é muito importante a gente ter a consciência disso para se retirar do ambiente. Então essa já é a primeira ferramenta. Num momento onde você percebe que você está saindo do seu limite, vai entrar num limiar desrespeitoso em relação ao seu filho, é importante que você se afaste. Paty, isso acontece em algum momento, eu estou no meio do shopping, não tem como eu me afastar, eu não consigo deixar o meu filho num ambiente e ir para outro ambiente. Se afaste sem sair fisicamente daquele lugar. Como é que a gente faz isso? Respirando fundo. Quando a gente respira fundo, o nosso cérebro ele é oxigenado e aí a gente consegue voltar para o nosso eixo. Então eu recomendo que você faça isso por no mínimo 3 vezes. Ao fazer isso, você vai perceber uma calma que invade o nosso corpo e você consegue voltar a pensar com muito mais clareza nas suas atitudes.
não ultrapassando então essa barreira física do limite, né? Eu recebo muitos relatos de mães que não têm essa autorregulação, esse autocontrole, e elas sempre falam: Paty, quando eu vejo já foi, já passei esse limite com o meu filho. E aí, na segunda vez, é muito mais fácil você ultrapassar esse limite. Por quê? Porque você não entendeu os seus gatilhos. A partir do momento que você sabe que aquilo vai te incomodar ou que aquilo vai te fazer perder a paciência, e para mim isso estava sempre muito relacionado à escovação do meu filho. Eu sabia que toda vez que eu tivesse dificuldade em relação a escovar os dentes dele, o meu limiar de paciência era muito reduzido. E eu fui honesta com ele. E isso é muito importante para você. Ter essa honestidade emocional com o seu filho. Isso é cuidar de você, é cuidar da relação de vocês. E eu falei pro meu filho, falei: filho, quando você não quer escovar os dentes, a mamãe não consegue lidar com essa situação de uma maneira muito tranquila. Eu perco a paciência muito mais rápido. Eu preciso que nesse momento você coopere. Lembrando, como a gente já aprendeu na aula 1, que para ele aprender, ele precisa de repetição. Então eu fui firme e gentil com ele. Eu expus o meu sentimento. Eu fui honesta comigo e honesta com ele. E a partir daquele momento, dentro dessa honestidade emocional, me respeitando e respeitando o meu filho, todas as vezes que ele não quis escovar os dentes, eu me retirei. Me retirei da situação. Eu falei: filho, então assim que você quiser escovar os dentes, a mamãe retorna. Enquanto isso, eu não vou brincar, eu não vou ler livro, não vou fazer nada. E respeitei o meu momento. Respirei fundo para poder voltar para o meu eixo. Por que é tão importante a gente entender a nossa honestidade emocional e estar diante do nosso filho em relação a isso? Porque, eventualmente, quando há uma situação onde o seu filho acaba te desrespeitando ou você se sente desrespeitada no ambiente público, existe uma pressão social em cima da gente de que a gente precisa ser perfeita ali, agir naquele momento de bate pronto. E é exatamente aí onde essa linha do desrespeito ela passa a acontecer. Então, quando acontecer uma situação dessa, nesse momento, lembre-se, você é o adulto da relação. É você quem tem o papel de educar. Não saia do seu eixo. Se preciso, respire fundo 3 vezes antes de querer agir no seu ímpeto. Não desrespeite a relação que você está construindo com o seu filho. Tenha sempre isso em mente. Isso é muito importante. Agora, como é que a gente consegue construir essa relação de respeito mútuo? Porque a gente só consegue respeitar o outro quando é respeitado por ele. Então, se coloca na situação do seu filho. Será que a maneira como você vem tratando o seu filho é uma maneira respeitosa? Você gostaria de ser tratado assim? Ou você trataria o seu melhor amigo dessa maneira? Muitas vezes a gente age no impulso, né? E não trata bem os nossos filhos. Então, nessa aula, eu quero que você reflita sobre tudo isso e entenda a importância dessa construção de conexão e dos laços afetivos. Porque a partir do momento em que você tiver honestidade emocional com o seu filho, entender os seus gatilhos e agora criar conexão, eu vou te ensinar como você consegue isso. Uma excelente ferramenta para você criar conexão com o seu filho é o tempo especial. O que é isso? É você se desvencilhar de telas, sentar no chão com seu filho. Não precisa necessariamente ser no chão, mas eu quero dizer que você precisa estar presente de corpo e alma. É estar ali fazendo o que o seu filho gostaria que vocês fizessem. Construa com ele uma lista de 5 grandes coisas que ele gostaria de fazer. De preferência, coisas que não envolvam tanto objetos materiais ou presentes, nem nada disso, mas de memórias, de construção de memórias. Vá a um parque, a uma exposição, vão juntos ao cinema, a uma mostra de teatro, aproveitem o ambiente ao ar livre juntos. Lembre-se da sua infância. O que vem à tua memória quando você pensa nisso? Qual que é a importância que você dá para essa construção de relação? Tenha esse tempo especial com seu filho. Se você começar a aplicar isso dentro da sua casa, de ter esse tempo de conexão, esse tempo especial com seu filho, você vai perceber essa relação de vocês, de respeito,
muito melhor. Você vai ver que seu filho ele vai entender muito melhor você. Tem que ser uma relação de troca. E agora eu vou te passar a ferramenta que eu considero a mais especial dentro da conexão e do respeito mútuo, que é a ferramenta de olho no olho. A gente não se sente muito mais importante, visto e valorizado quando um adulto olha pra gente quando está falando? Por que às vezes a gente não faz isso com os nossos filhos? Então, essa ferramenta do olho no olho, abaixe em frente ao seu filho, dê importância, mesmo que você vá dizer alguma coisa que o contrarie. Diga isso olhando nos olhos dele. Ele vai se identificar com você. E essa conexão de vocês, com certeza, vai trazer muito mais respeito à relação de vocês. E para você que já colocou em prática todo o conteúdo da aula 1, da aula 2 e aproveitou de fato essa aula 3 e vai colocar isso em prática, saiba que esse é um pedacinho da jornada da parentalidade, que é o meu curso. E amanhã eu vou contar um pouco mais sobre ele, com muito carinho para vocês. Eu espero que esse conteúdo faça sentido e que você consiga aplicá-lo na sua família. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!